Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato, eu sou farmacêutica. E aqui comigo, Sou Rodrigo Gonçalves, sou cardiologista, muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente tem um tema muito especial, estou aqui com o Luiz Magno, ele é diretor médico, tem uma grande experiência na indústria farmacêutica e a gente vai ter um baita bate-papo aqui. Se gostarem aí do nosso conteúdo, eu peço, por favor, que curtam o nosso conteúdo, nosso episódio de hoje, compartilhe o canal, assine aí nosso canal e marque aí o sininho para você receber as notificações dos novos episódios. Luiz, bem-vindo, prazer falar contigo. Olá, tudo bem? tudo Prazer beleza? enorme. Muito obrigado pelo convite desse bate-papo, viu? A gente que agradece. Eu tô super ansiosa para conversar. Tô com dois médicos hoje aqui, né? Posso fazer Pois é. várias perguntas. Vários. Mas, Liz, vamos começar nosso bate-papo aqui. Então, eu queria saber uma pergunta assim, né? Eu já perguntei uma vez que eu entrevistei o Dr. Rodrigo sobre quando que ele virou de chave, deixou de ser médico e foi ser empreendedor. E aí a minha pergunta é contigo. Quando que você sentiu, então, esse interesse de entrar dentro da indústria farmacêutica e trabalhar lá? Acho que essa é uma excelente pergunta, porque quando a gente olha, e permite a gente olhar um pouquinho para trás, né, de que momento a gente olha para a indústria farmacêutica. No meu caso foi bem interessante, porque eu acho que o meu caso ilustra muito o que acontece com muitos médicos e eu ouvi inclusive alguns episódios de vocês e isso é um pouco parecido. A gente não quer ir para a indústria porque o médico em geral não sabe o que o médico faz na indústria. Isso é verdade. Ele É um, acha é até um que vai deixar de ser médico e não vai. Exato. Exato, exato. E aí, por que eu falo que é um processo? Porque, no fundo, você, por algumas situações, você vai tendo contato e vai descobrindo o que pode ser feito, e aí você começa a pensar, eu acho que isso seria interessante. O meu caso é um caso de um médico, eu brinco que o médico concreto, o médico que estava ali na assistência, eu de formação, eu sou cirurgião intensivista, então minha vida sempre foi trabalhar com trauma e paciente grave, a minha carreira acadêmica, inclusive, meu doutorado, também foi nessa área, choque hemorrágico, mediador inflamatório, disfunção orgânica. Então eu trabalhava em várias UTIs privadas, UTIs públicas, só que eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica, e eu trabalhava com um produto de uma indústria farmacêutica, e como co-investigador dessa empresa, eu comecei a ter contato com pesquisa clínica também um pouco no papel de speaker em algumas situações e como investigador. E eu comecei a achar muito interessante o tipo de conhecimento que eu precisaria ter, não apenas científico e de médico, mas de como apresentar o dado. E aí você começa a ter contato com as pessoas do marketing, começa a entender um pouquinho de estratégia. E eu achei aquilo tudo muito interessante. E participei de uma reunião de advisory board, onde você também aí discute estratégia, posicionamento de produto, o desafio que a gente tem em pegar um produto que está chegando, que tem um dado novo e que o médico não, você precisa encontrar maneiras de explicar aquele dado ou que o médico entenda aquela doença para que ele possa entender a necessidade do produto, tudo aquilo. E aí eu trabalhava. O meu colega de plantão era diretor médico de uma indústria farmacêutica, inclusive foi minha primeira indústria farmacêutica e que é a que eu trabalho hoje, inclusive. Era meu colega de plantão, Uhum. num grande hospital aqui de São Paulo privado. E ele falou, olha, você é investigador do nosso produto, né? Eu acho que você tem um perfil, porque a gente vai abrir uma vaga de coordenador médico, meio período. Eu falei, É legal, compatível, consigo Interessante. manter as outras consigo manter, funções. exato, porque seria uma transição, não é um tudo ou nada. Não deixa de ser médico. E isso é interessante porque eu me deparo hoje com muitas pessoas que estão na prática clínica, olham esse não conhecimento que a gente tinha antes. Acho que ele hoje está diminuindo, as pessoas começam a ter um pouquinho mais de contato de entender o papel do médico dentro da indústria farmacêutica ou fora da prática clínica, seja na gestão hospitalar, em várias áreas, né? Uhum. Como empreendedor, que eu acho que são bons exemplos. E, e eu acho que uma questão importante é saber que não precisa ser um tudo ou nada. Eu acho que você tem opções de testar. Porque pode ser que você goste, pode ser que não. O meu caso foi muito interessante. O meu chefe na época, que era o meu colega de plantão, que virou meu chefe, que era o diretor da Farma, me disse, olha, é uma vaga de coordenador médico, você vai ficar meio período. Aí, exatamente como você falou, legal. Vou ficar de manhã, consigo manter meu plantão, passo visita no hospital, vai dar certo. Eu gostei tanto daquilo. Mas eu gostei tanto daquilo. Tem como eu ficar mais um pouquinho ao invés de ficar no meio É. período? Não. Eu não percebia. E aí, com 3 meses, ele me chamou. Ele falou, deixa eu pedir um favor pra você. Assim, você é meio período, você tá ficando mais todo mundo aqui. Você chega de manhã, você sai de noite, Você passa o dia todo você ali. tá aqui o tempo todo. Eu falei, eu tô gostando demais disso aqui. Tô gostando demais. Porque aí eu tinha uma questão que,
Primeiro, eu estava aprendendo coisas que eram absolutamente novas. E aí eu conectei isso um pouquinho com a minha especialidade, né? Eu sou muito curioso, eu gosto de aprender coisas novas. Eu fui fazer terapia intensiva porque eu queria aprender de várias especialidades. Eu gostava de paciente grave, Sim. claro, mas eu tinha que aprender Ele é um pneu, clínico geral cardio, ali, você tem que ver tudo. do paciente crítico. E aí eu falei, e aí eu me vi fazendo alguma coisa em que eu tinha que aprender não apenas várias áreas terapêuticas, Sim. mas eu tinha que aprender um pouco de finanças. Era no começo ainda, mas eu tinha que entender algumas coisas de finanças que eu nem sabia que existia. Marketing, estratégia. Me aprofundei em pesquisa clínica, porque uma coisa é ser investigador, outra coisa é você estar Tá do outro lado. do Do outro outro lado, lado. conduzindo a pesquisa clínica com o desafio de incluir pacientes, porque aquilo determina o tempo que você vai conseguir aprovar aquele produto. E então eu adorei aquilo. Assim, com 3, Legal. 4 meses eu falei, eu quero isso É pra minha isso, vida. é isso. E aí ele falou, bom, então o que eu vou fazer é o seguinte, então pelo menos eu vou aumentar o seu contrato para full time. Pelo menos você vai receber, já que você tá aqui né? o dia todo. É isso aí. E assim foi meu começo na indústria farmacêutica. E logo legal. depois desses 3 meses, você parou de fazer assistência e foi 100% Também pra foi um indústria. processo de transição muito interessante, Rodrigo. O que aconteceu? Eu fiquei full time, ainda numa posição de coordenador. O produto que eu cuidava, depois que eu entrei em 6 meses, o produto foi descontinuado e, teoricamente, a minha posição sumiria. Uhum. Só que exatamente o produto que eu cuidava, ele tinha um trial fase 3B que precisava de um coordenador a nível regional. Como eu já era co-investigador, já estava na empresa, me colocaram como coordenador América Latina do trial fase 3B, Legal. então eu fiquei mais uns 6 meses, mais ou menos, cuidando desse trial até o trial fechar. E o produto realmente foi descontinuado. E aí eu fui para uma outra função, aí já de gerente, não mais como coordenador médico, mas como gerente médico de um produto com perfil completamente diferente. E, de novo, e isso é fascinante, né? Porque Começar antes eu do cuidava zero, de um aprender. produto que era super especialidade, que era super difícil identificar o paciente, altíssimo custo, pouco tempo, e eu fui cuidar de um produto em que o grande desafio que a gente tinha era um produto que já estava no mercado, que havia uma nova forma de tomar esse produto, mas que era vendido na farmácia, e que eu precisava criar o conceito para os médicos entenderem um novo Que conceito legal. de tratar uma doença. E aí o meu trabalho com marketing, do ponto de vista científico, Tinha era que ser muito junto e próximo. muito próximo e um novo desafio. E aí eu comecei a entender a questão do acesso, porque Uhum. antes, para o paciente ter acesso àquele remédio, só o médico prescrevendo e o médico dependia do convênio. Então a gente tinha um outro Autorizar. stakeholder importante no primeiro momento, que era o pagador. Depois eu fui para um produto que era completamente diferente. Era um produto em que se o médico achasse que o paciente, se ele entendesse que ele precisava receber aquele remédio, ele conseguia prescrever, o paciente comprava o remédio e o paciente recebia o produto. Uma logística completamente E diferente. é interessante isso. Eu imagino que hoje nas faculdades está mudando, os médicos estão vendo, tem uma pegada de empreendedorismo no Brasil que tem mudado essa lógica. Mas na época que eu formei, o médico que trabalhava com indústria, ou até que tinha um consultório muito forte, era meio considerado marqueteiro, era meio mal visto. E hoje a visão é o contrário, né? Mesmo porque você falou uma palavra que é muito interessante. Não adianta você fazer um baita remédio, um baita medicamento, que tem estudo, que ele prova benefício, se o paciente não tem acesso. Precisa de chegar lá. Então é importante fazer essa publicidade, fazer o que a gente chama aqui dentro da MS de engajamento médico. Ele tem que entender que eu preciso prescrever. Não só porque ele precisa saber que existe o remédio, mas ele tem que prescrever para o paciente certo É isso. e Indicação fazer a adequada. avaliação de custo, efetividade e risco isso. de forma correta. Então, a educação médica, né, e a divulgação de um medicamento, principalmente na indústria de inovação, que é sempre a que eu tenho trabalhado, né? E aí não é uma crítica, porque eu acho que todas as indústrias trabalham exatamente com esse desafio de oferecer o acesso Sim. ao paciente. Eu, geralmente, eu sempre trabalhei na questão da medicina de inovação. Sim. Às vezes você precisa explicar de uma doença que as pessoas não sabem que existe, né? E esse é um desafio. E são desafios diferentes, né? São desafios diferentes. Já existe uma classe que está bem consolidada, mas eu tenho que oferecer acesso. Para o outro eu tenho que mostrar uma medicação nova. E às vezes é isso. Eu tenho que mostrar como fazer o diagnóstico da doença. Exatamente. É isso. Para você, ele saber que agora eu vou ter uma opção de tratamento, porque talvez antes não existia. É isso. E assim, talvez só para puxar de novo essa pergunta, mas para você, assim, o que você sente que talvez, como área médica, é mais difícil? Trabalhar com o lançamento de uma droga nova que, enfim, tá vindo para o mercado, que ainda não tem o conhecimento não só dos médicos, mas
de todos os HCPs e de toda de profissionais da área da saúde, ou com produtos que já estão consolidados no mercado, que tem vários concorrentes, com vários diferenciais e objeções, assim? É uma boa pergunta. Eu não vou falar que é melhor, mas são desafios diferentes. Eu, como eu disse, esse meu primeiro produto que eu trabalhei depois desse, que eu era coordenador, que eu fui gerente médico, na verdade, ele tinha um pouquinho essa questão de ser um produto relativamente estabelecido, com um Uhum. concorrente claro, em que tinha muito uma questão do marketing, mas que a gente estava trazendo uma forma nova De uso. de uso, né? E uma indicação nova. E aí foi muito interessante, porque se o médico não entendesse o que estava por trás e a justificativa, do ponto de vista, inclusive, do paciente, dessa nova forma de tomada, para ele não ia fazer sentido, inclusive, utilizar esse medicamento. E aí é muito legal, porque você traz a perspectiva do paciente. Você traz, às vezes, um conceito novo da doença. Beleza, a doença eu conheço dessa forma, mas será que se eu tratar de uma forma diferente, pro paciente, não é uma experiência diferente? Então, é isso que é muito, muito, muito interessante, sabe? E eu, ao longo desse tempo, eu tava dia desse refletindo, né? Porque você falou isso quando você saiu da universidade. Você imagina quando eu saí da universidade, né? Que já faz um pouco mais de tempo. O médico que ia para a indústria era o mau médico. Era o médico que não conseguiu dar certo do ponto de vista da vida acadêmica ou professor consultório, e ele foi para a indústria farmacêutica. E é algo que realmente hoje a gente vê que mudou, quer dizer, as pessoas têm uma formação acadêmica muito bem feita, né? É realmente uma opção do que elas querem fazer com aquele E conhecimento sabe o dela. que pra mim é engraçado? Assim, a gente já conversou isso em alguns outros episódios, mas vou pegar seu caso, por exemplo, aqui. Você tem a sua formação, você é médico, você teve, enfim, seu mestrado, seu doutorado. Ok, agora, hoje, além de você ser médico, você atende diversas doenças. Então, assim, não vou falar que talvez você estude mais hoje do que você estudava ano passado, mas de repente você está atendendo, sei lá, vou dar um exemplo, alguma coisa que tem a ver com cardiologia e de repente você vira a chave, vai para um outro lado, você fala, não que eu tenha que esquecer tudo, mas agora eu tenho que, do zero, focar em outra coisa de novo. Então, isso para mim, gente, eu acho muito bizarro, assim, eu até brinco, o Dr. Rodrigo puxa bastante a questão dos casos clínicos do lado de cada, eu falo, vamos lá, agora você vai ser neuro. Você desliberta o seu lado. De neuro, um de dermato, de hemato. Não, é um pouco do meu desafio hoje, né? Então, né, ao longo da minha carreira, eu trabalhei com um produto, uma área específica de saúde masculina, depois eu fui trabalhar com hepatite C, que era um produto absolutamente novo, totalmente acesso de governo, mas no momento em que você estava criando a cura da hepatite C, né? E assim, e foi um momento fantástico, né? E de repente eu fui trabalhar com neuro, de repente fui para o time global trabalhando com produto fase 1 e fase 3 de depressão, e de repente eu voltei, desse tempo que eu fiquei fora do Brasil, para outro país da América Latina, cuidando de 3 países, e aí todos os produtos, todas as áreas terapêuticas. E países diferentes, né? E países diferentes, Estados Unidos, depois E daí já é outra história. cuidava de Colômbia, Peru, Equador, outras culturas, outros desafios. E aí você tem que aprender, o que a gente tem que aprender aqui um pouquinho do ponto de vista do que é a Anvisa, do ponto de vista do que é o sistema de saúde, para você poder cumprir o seu papel dentro da empresa, você tem que reaprender tudo, porque é completamente diferente. Essa vem muito natural quando você está no Brasil e é médico, entender o que faz a Anvisa, entender o que é o Ministério da Saúde. Você vai para os Estados Unidos. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar no time global, então você tinha que saber um pouquinho da Alemanha, de outros países da Europa que não é a Alemanha, de UK, Japão, América Latina e Estados Unidos, que são completamente diferentes. Então, mas essa jornada de aprendizado aqui para mim sempre foi fascinante. Legal. E foi o que você falou, assim, essa questão de aprender e ter que seguir acompanhando várias especialidades me fascina, né? Então, hoje eu tenho que saber de cardiometabolismo, tenho que saber, assim, não talvez com a profundidade, porque eu tenho pessoas no meu time que sabem de maneira muito aprofundada, mas eu preciso saber, inclusive para ajudar nas tomadas de decisões sobre doenças neurológicas, cardiometabólicas, imunológicas, oncológicas, hematológicas e tudo isso. Pra mim, eu acho isso super intrigante. É fantástico, é fantástico. Uma coisa que você para pra pensar e fala, meu, tipo... É fantástico, é fantástico. E você conhecer tecnologias muito distintas, né? Que você trabalha com biológico, trabalha com sal mais comum. E junto com isso, você vendo como a tecnologia, como a inteligência artificial, como tudo isso que faz parte do mundo como um todo interfere com o nosso dia a dia.
E o que eu acho legal, por exemplo, você teve a vivência da assistência, da prática clínica, enfim. E aí, do lado de cá, né, do outro lado da cadeira, você fala: peraí, como que eu posso ajudar meus colegas de trabalho? Talvez. Você tem essa visão da cabeça dos dois lados, porque você já teve a prática lá, mas também agora Sim. é responsável por levar inovação, conhecimento, medicações, saúde, paciente, enfim. Eu acho isso que deve ser muito interessante. Assim. Até pegando um gancho nisso que a Adê está comentando, você viveu os dois lados aí. Como é que você vê como universidade, como hospital-escola, como uma carreira mais acadêmica, como que a indústria poderia ajudar nisso? Eu sei que a indústria muitas vezes quer, mas a academia é meio fechada. Como você acha que a academia podia se abrir para receber a ajuda da indústria de uma maneira, obviamente, ética, seguindo as regras? Eu acho que é uma excelente pergunta. Assim, eu acho que isso tem muito a ver com a mudança da lógica da farma, né? A farma hoje ela tem um desafio. A farma, você sabe que ela é uma das indústrias mais mal avaliadas de farmacêutica, Sim. né? Dentro de todas as indústrias. Dentro de todas. Porque tem as publicidades, o diabetes não tem cura até hoje porque a farma não quer, o câncer não tem cura porque a farma não quer. Vários. Aquelas E eu acho que baboseiradas. muitas coisas aconteceram no passado. Eu acho que assim, eu acho que a farma, a indústria farma também, acho que é um processo, né? Acho que é um processo. E durante muito tempo, a gente estava muito focado ainda na questão de só mostrar o valor ou do produto em si, mas a gente entendeu que conforme foi ficando mais complexo, inclusive, e a inovação vai chegando, a gente cada vez mais vai precisar, e hoje, inclusive, do ponto de vista não só do ensino, mas do ponto de vista do desenvolvimento, essa parceria entre a universidade, que cria conhecimento, Legal. com a farma, ela acontece, né? Então, hoje, mesmo do ponto de vista de trials e desenvolvimento de produtos, no Brasil, a gente ainda tem centros profissionalizados de pesquisa, muitos estão dentro de hospitais universitários, Sim. então onde você consegue fazer essa conexão muito bem, mas em muitos países é na universidade onde se produz, Você vê inclusive, e vários se produz grandes esses trials dados. nos Estados Unidos, é feito dentro da Duke, é parceria com a universidade, é feito dentro de Exatamente. Harvard. MD tem parceria. Anderson, os grandes centros de Isso. pesquisa, as grandes universidades, trabalhando com isso. No Brasil nós temos bons exemplos também, eu acho que isso é bom, é muito interessante. Ou às vezes não a pessoa que está na universidade, fazendo a pesquisa na universidade, mas que é da universidade e tem Tá o junto, seu centro né? de pesquisa. Acho que isso é muito válido, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje, acho que até em cima do que você colocou, Rodrigo, o conhecimento está indo muito rápido, ele está evoluindo muito rápido, né? E, de novo, até olhando do ponto de vista do desafio da farma, como fazer esse ensino e como passar esse conhecimento? Porque você tem um gap entre onde esse conhecimento surge, onde ele é testado, até ele ser iniciado na prática. Então, você tem um gap de tempo aqui em que vai ser fundamental essa parceria para que, na verdade, as pessoas entendam o mecanismo fisiopatológico, classes novas que estão chegando, porque tudo isso, no fim das contas, vai fazer diferença para as pessoas tomem a melhor decisão Sim. do ponto de vista do paciente. Sim. Você gera mais conhecimento, você espalha Total. melhor esse conhecimento. Né? Exato. E, Luiz, agora pensando no seu momento de carreira, você está agora com alguns lançamentos aí em vias de ocorrer, em situações bem diferentes. Alguns que você tem que, lá que você tem que, de uma doença muito conhecida, de uma classe já conhecida, mas você tem que mostrar o benefício da sua molécula. Um outro que você tem que ensinar, ajudar o médico a reconhecer melhor aquele diagnóstico e entender. Como lidar com isso tudo? Como fazer isso no dia a dia? Como fazer um lançamento pensando do ponto de vista da área médica, não do comercial ou do pessoal de marketing lá da indústria? Não, acho que é excelente. Eu acho que a primeira questão é a gente entender que a área de medical affairs, né, que a gente brinca que a área médica dentro da indústria ela tem evoluído muito do ponto de vista do seu papel, exatamente porque ela começa a olhar que cada produto, cada área terapêutica tem uma estratégia médica diferente, né? E aí o papel da área médica ele vai ser diferente dependendo, mesmo pensando em lançamento, né? Em que momento aquela molécula chega. Ela é uma primeira molécula, uma first in class, Tá. né? Que as pessoas não conhecem o mecanismo de ação, ou ela às vezes é para uma doença que até aquele momento não tinha nem como fazer diagnóstico. Ou seja, as pessoas nem estudavam na universidade porque não sabem fazer Não o diagnóstico, sabiam. é isso. Ou às vezes fazer o diagnóstico de forma muito superficial porque não existia tratamento. Sim, E aí as pessoas não tem o que fazer, não fazem esquece diagnóstico, eu vou disso. fazer diagnóstico para quê? Porque eu vou fazer o quê com esse diagnóstico, né? E aí, essa eu acho que foi a evolução em que a área médica, ela viveu uma evolução muito grande nos últimos, vou falar 15 anos, mas acho que nos últimos 10 anos, em que a área médica, ela deixou de ser o que já foi no passado, de uma área de suporte para de marketing dentro da indústria farmacêutica,
para ser uma área estratégica que colidera desde o princípio, e geralmente, em muitas indústrias inclusive, só a área médica trabalha na preparação do lançamento, porque o que você tem naquele momento ainda é sentar com a sociedade, por exemplo, e entender como é que a gente vai diagnosticar os pacientes, porque eu estou trazendo uma solução aqui. E essa área médica ela tem que entender, e junto com a área comercial, não vou falar nem do marketing, mas a área comercial, desde o começo, na verdade, de forma muito estratégica, né? E isso evoluiu muito do ponto de vista de como essa área médica hoje atua dentro da indústria farmacêutica. De ser uma área de suporte para ser uma área de tomar decisão conjunta. Porque ela tem que sentar para falar, olha, não vamos nem... Nosso desafio nesse momento não é nem falar do produto que a gente vai lançar. A gente tem que começar antes da doença, né? da doença. É isso. Ou como faz diagnóstico. Ou então explicar essa classe, é isso. Ou às vezes já sabe a doença, mas não sabe a classe, porque a classe é nova. Ou às vezes, é o que você falou, a classe já existe, ou uma classe parecida, mas eu tenho que falar, na verdade, qual é o diferencial do meu produto. Sim. Qual é o... E a Porque senão conversa você assim... vai cair para preço, para uns negócios que é bobagem. Exato. E a gente sempre fala que a questão é valor. E você falou uma coisa que é fantástica, que para mim faz todo sentido. Não adianta eu ter a melhor tecnologia, desenvolver a maior inovação para a doença, se o paciente não receber. Sim. Não adianta. E esse desafio aqui tem várias etapas. Fazer o diagnóstico, até o paciente pegar o medicamento. Exato. Tomar, exato. Não é nem pegar, é tomar ainda. Você tem várias... Então, a área médica, que a gente fala hoje dentro da indústria farmacêutica, ela está olhando para todos esses momentos que não é só o dado científico. É o dado científico que vai ajudar o tomador de decisão, seja o médico ou seja o pagador, dependendo da tecnologia, a achar que faz sentido, a ver o valor, não o preço daquele produto, né? De como, inclusive do ponto de vista da área médica, de como a gente cria muitas empresas, a área de suporte a paciente, em quase todas, está na área médica, então como é que eu garanto um serviço, um call center, um saque, um programa de suporte a paciente que de fato vai olhar para aquele paciente entendendo o que ele precisa para ajudar ele de fato a aderir, né? Ela hoje, que é outra coisa fantástica, hoje ela consegue ter contato com vários diferentes stakeholders que ela consegue coletar dados importantes para tomar de decisão, né? De que o paciente de fato está tendo adesão? Não está? Por que não está? O que eu posso fazer de diferente? A prescrição está vindo, ou melhor, a venda de medicação está vindo por prescrição, é outro caminho para entender como é que está isso, como é que está o uso, né? Exatamente. Posso? E aí, Luiz, tem uma coisa que você comentou que eu vejo, apesar de não estar dentro da indústria farmacêutica, mas tem alguns anos trabalhando em paralelo, eu vi essa mudança de chave também. E eu percebo que, sei lá, nos últimos 8, 10 anos eu vi isso muito. A área médica era meio uma área... Era um apêndicezinho. Se precisa de alguma coisa, vai lá, consulta aqueles malucos. Era o suporte, assim, a prova do material, tô pensando em fazer isso, faz sentido e tal. A prova material, acho que isso era não, era... E hoje em dia eu vejo mesmo que muita tomada de decisão passa efetivamente pela área médica, né? Porque tem um lado científico muito importante nessa... E quando a gente está trabalhando, principalmente quando a gente fala de inovação, assim, antes do produto chegar, você tem todo um trabalho que a área médica que faz. E deixa eu te cortar, quanto tempo vocês se preparam antes? Veja, a gente cada vez está se adiantando e preparando mais, tá? Hoje a gente acha que o ideal é de 3 a 4 anos antes a gente começa a olhar para esse mercado e começa a se preparar para esse lançamento. E como que fica com essa ansiedade? A gente aprende a controlar a ansiedade, mas tem muito trabalho sempre, porque, assim, geralmente o tempo é amigo do planejamento. Então, assim, dependendo do desafio, você imagina, por exemplo, uma doença que não tem diagnóstico. Você vai pegar uma especialidade em que você precisa desde o começo, algumas vezes, inclusive, né? E a gente vive experiências como essa, em que às vezes o diagnóstico para a doença não está disponível no país. Então, para o paciente receber o diagnóstico e poder receber o benefício daquele medicamento que está vindo, você precisa conversar, entender o diagnóstico, para fazer o diagnóstico daquela doença, para que lá para frente... Então, assim, quanto antes você faz isso... Gigantesca. Isso muda muito de indústria, de empresa para empresa, mas é em torno de 2 a 4 anos. Falando do ponto de vista de país. Quando a gente fala do ponto de vista global, a gente está falando de um tempo maior. É diferente também quando você vem, depende da molécula, depende da doença, depende de muita coisa. Exatamente. E como é que é a participação da área médica aí no pessoal de acesso, pensando na parte governamental, nessas histórias? Isso é outra coisa que tem mudado muito também, né? O que tem mudado? Quer dizer, por conta dessa posição que cada vez mais, eu vou dizer, protagonista da área médica e da área de acesso, porque o acesso ele fica muito próximo ali da área comercial, né?
Que comercial hoje, dentro da estrutura, fica muito mais marketing e vendas. Aí você tem a área de acesso, a gente brinca que é normalmente como funciona hoje a estrutura do time que cuida de uma molécula, né? Você tem uma área de acesso, você tem uma área comercial que é vendas e marketing, você tem uma área médica aqui. E cada uma dessas áreas se conecta com outras áreas ali dentro da empresa, mas essas é que são focadas ali na molécula. Se você imaginar que dependendo do produto, o tomador de decisão não é só o médico, porque o médico ele depende da incorporação, seja no convênio, seja no hospital, seja no governo, Sim. a área médica vai ser fundamental para ela conseguir a área de acesso. Ela consegue muitas vezes ter o espaço para mostrar os dados de valor, os dados de custo-efetividade, mas tem muita ciência por trás disso. E a área médica precisa estar muito junto para construir essa possibilidade de acesso, que algumas vezes é em governo e algumas vezes é dentro do mercado privado, né? Eu sou muito grato pela experiência que eu tive, porque eu já trabalhei com produtos em todas as áreas. Então, assim, eu já tive produtos que eram só governo, nem que você quisesse comprar, você poderia. Hepatite C, AIDS. Eu já tive produtos que era 100%, não tinha na farmácia, mas era só convênio sem ser governo, que é um modelo bastante diferente. Já trabalhei com produtos que era out of pocket, a gente chama, que é o produto de farmácia, prescrição de médico. E cada um, que é aquela pergunta que você fez, né? Qual que é melhor, né? São muito diferentes. São aprendizados muito interessantes para cada um deles, sabe? E teve alguma área terapêutica que você já trabalhou, que você se encantou, assim, que você falou, putz, essa aqui é super Cardio legal. metabólico. Olha, cardio metabólico, eu gostei de todas, porque essa coisa de você trazer solução para problema de saúde que não existe solução, Faz sentido. é fantástico. Mas eu vou te falar de um case, assim, que hepatite C foi um momento da minha vida de carreira que talvez eu tenha sentido, você fala assim, nossa, assim, do ponto de vista de tamanho de impacto, sabe? Porque a gente está falando de uma doença que até há 3 anos atrás, você tinha um produto que a pessoa recebia uma injeção 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, durante 1 ano e meio, com uma chance de cura de 30% a 40%. E, de repente, em 2 anos, você curava 96% das pessoas. Com remédio oral, em 3 meses. E o governo no Brasil Game change, né? aceitou pagar por essa tecnologia. Caraca. Só que o trabalho para que... Porque, claro, quer dizer, a gente sabe que é custo efetivo, a gente sabe que naquele momento que a gente discutia era o seguinte, a grande maioria dos transplantes de fígado eram por cirrose e hepatite C. Eu estava até pensando comigo assim, como está hoje o mercado? Mercado não, como é que está a questão do transplante hepático? Porque hoje é muito mais fácil você curar a hepatite C. Você faz o diagnóstico e você tirou a causa principal. Então, aquela capacidade instalada que você tinha de transplante está disponível para as outras doenças hoje, porque muitos pacientes vão deixar de evoluir para essa doença. E foi um trabalho fantástico, porque é uma doença que tem incidência de base populacional, era quase 800 milhões de pessoas com hepatite C no mundo, né? E você tem quase um efeito de vacina, porque se você tira o paciente... Você não infecta outras pessoas. É Exatamente. Então, isso vou te falar que foi um momento que, para mim, você olhar assim, no momento que você vê o guideline publicado, que você vê os produtos e as pessoas, todas no Brasil, poderem ter acesso. E essa é uma coisa que a gente tem que ter muito orgulho do Brasil. Sim. O programa de hepatites virais e AIDS do Brasil é modelo pro mundo. É muito bom. É modelo pro mundo, sabe? E fazer parte desse momento, eu também trabalhei com AIDS, né? E também foi muito interessante poder estar ali junto, construir dados e oferecer medicamentos que você via que faziam a diferença naquele momento. Na qualidade de vida do paciente e tal. Enfim, faz muita diferença, faz muita diferença. Mas aí, de novo, né? Assim, acho que esse é um case que quando eu me lembro, eu falo assim, olha, aqui eu acho que você lembra, né? Mas para todo produto que eu lancei, que você olha e fala, puxa... Eu participei disso. Eu participei disso. Isso é muito legal. A gente fala de vez em quando aqui, acaba surgindo esse assunto da questão do propósito. Você não está só fazendo propaganda para vender um remédio. Não. Você está levando qualidade de vida, ou você está levando redução de mortalidade. No caso desse de hepatite C, você está levando uma pancada de coisa, redução de mortalidade, de morbidade. Você está levando redução de custo até para o governo. É uma pancada de coisa que você está levando. Eu tenho uma conversa que eu tenho sempre... né? Eu tenho um time hoje, eu sou super orgulhoso do meu time, é um time... É bom demais, né? Até respondendo a sua pergunta, como é que eu consigo? Na verdade, eu tenho um time fantástico. Legal.
cada um cuidando ali da sua área com muito profissionalismo, muito comprometido com aquilo que faz. E a conversa sempre que a gente tem, né? E assim, eu realmente hoje eu tenho muito orgulho que a empresa que eu trabalho, a nossa conversa de propósito é que eu não sou uma empresa que vende medicamento. Eu sou uma empresa que está trazendo soluções de saúde para impactar a vida das pessoas. Eu acho que Legal, isso faz diferença. Que faz você acordar todo dia. Sempre tem legal. muito trabalho, mas se você imaginar que você vai impactar a vida das pessoas de forma positiva, eu acho que isso faz muita diferença. Muita diferença. Eu brinco que tem um líder muito sênior, né, de uma indústria farmacêutica. Ele hoje é um empreendedor. Vou até falar o nome dele porque é o nome de uma pessoa inspiradora, o Dr. Paul Stoffel. O Dr. Paul Stoffel, ele foi um criador de um dos medicamentos que mudaram a história do HIV. Né? A empresa dele foi comprada por uma outra, ele ficou como vice-presidente executivo sênior, tipo como um Chief Scientific Officer de uma empresa muito grande, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E ele tem uma fala que eu achava fantástica, que ele falava assim, ó, no dia que você ficar velhinho, que você não estiver mais trabalhando, seu neto vai chegar para você e falar assim, vô, o que você fazia? Aí você vai falar assim, eu era vice-presidente executivo. E aí teu neto vai olhar para você e vai fazer cara de ué. Você chegar para ele e falar assim, ó, eu trabalhei com a cura Da doença que for. da doença X. X. No caso dele, assim, eu trabalhei, sabe, a AIDS, matava todo mundo, assim, eu trabalhei e desenvolvi um produto que ajudou a fazer com que as pessoas não morressem mais. É fantástico isso. Aí seu neto vai olhar e aquilo vai fazer muito sentido para ele. Então, acho que isso define um pouquinho desse trabalho que a gente tem no dia a dia dentro da indústria farmacêutica. Muito bom. E Luiz, me conta uma coisa, você já trabalhou em algumas indústrias, provavelmente com algumas moléculas, que eram meio, eu vou chamar de órfão, eu sei que não é esse o conceito correto, mas você tinha uma única molécula para cardiologia na empresa, e outras que você tem meia dúzia ali. O que é mais fácil, o que é mais difícil, é diferente? São diferentes, é um pouco dessa conversa de que são desafios diferentes, né? E não tem nem mais fácil, sabe, assim, um do que outro, às vezes, porque... Um é focado, né? O outro... Exato, exato, porque... e a gente viveu muito isso do ponto de vista, por exemplo, da cardiologia, né? E eu sei que você é cardio. Então, o que aconteceu? No momento, eu não tinha solução para várias doenças. Sim. Pensando há 40 anos atrás, né? Então, assim, começaram a vir as tecnologias, aí vem uma primeira, aí vem outra. Quer dizer, naquele momento, quem chegou primeiro tinha o desafio de mostrar que aquela doença existe, de que ela impacta a morte, impacta a vida das pessoas, e você está trazendo uma solução e as pessoas precisam entender como usa, qual é o impacto, por que faz sentido utilizar. Quando vão chegando os outros, você vai ter que mostrar de alguma forma por que aquele é diferente e por que as pessoas precisam utilizar, né? E aí aquilo vai acontecendo. Na CARD hoje é muito interessante, porque você tem várias doenças, mas para muitas doenças, Ana, que são super comuns, você não tem tratamentos efetivos ainda, né? Então a gente volta naquela mesma situação antes que mesma especialidade ainda, mesmo da cardiologia, por exemplo. Hoje a gente está vivendo um boom de doenças em que talvez naquele momento eu nem imaginava que eu conseguiria melhorar. Mas aí você trouxe uma série de tecnologias, a mortalidade diminuiu, a sobrevida melhorou, o controle do risco melhorou, mas depois de um tempo, como eu posso melhorar mais ainda? Aí de repente chega uma tecnologia que melhora, e aí é interessante, né? Porque se associa. E aí você tem que mostrar isso para as pessoas, né? Nesse ponto eu acho que é interessante, a cardio tem visto isso nos últimos anos, a cardio em particular, mas eu sei que dá para levar isso para um tanto de outras doenças. Você vivenciou lá, eu lembro que você trabalhava na época em um produto lá que fazia parte do quarteto fantástico para a insuficiência cardíaca. E eu via, na época lá, a gente conversou sobre isso algumas vezes, o seu foco lá era: eu vou fazer o médico entender insuficiência cardíaca, prescrever o quarteto fantástico, são 4 classes, não são concorrentes, tem que estar juntos ali e tudo mais. E eu vi alguns outros colegas que, não, eu vou falar do meu aqui, eu tenho um dos pilares do quarteto e meio que eu vou falar que o meu é o melhor deles, o meu é o primeiro deles, o meu é o último a sair, sei lá, botar algumas coisas, e eu achava meio estranho. Como é que você vê isso? Eu acho que é um pouco essa questão do propósito, assim, eu acho que o compromisso nosso, né, eu acho que e aí eu me coloco o meu pessoal como médico, né, mas eu acho que quando a gente está se propondo, a gente tem que se propor a ajudar as pessoas a fazer o melhor pelo paciente. Então, o meu compromisso é ensinar o médico a tratar a melhor forma o paciente. Se eu tenho um produto
que vai fazer bem para o paciente, eu estou tranquilo. A decisão é do médico, porque às vezes, algumas vezes, eu já vivi isso, e dá muito certo, inclusive. Você precisa ensinar para o médico onde ele não deve usar o seu produto. Boa. Porque se a experiência dele for ruim utilizando aquele produto, vai ser Nunca ruim mais. para o paciente e vai ser ruim para o médico, porque ele não vai mais utilizar aquele produto. E esse é o desafio que a gente tem no dia a dia, né? Então, eu lembro, a gente tinha um pouquinho essa conversa e é exatamente isso. Quer dizer, o médico ele precisa saber tratar a doença, o impacto dele para o paciente vai ser utilizando os remédios que os guidelines falam que ele precisa utilizar. E dali para frente, esse é o meu papel, do ponto de vista, principalmente como área médica, de educação médica de qualidade. Se eu estou ensinando a doença, eu vou ter que falar desse outro remédio que não é meu, tá tudo bem, né? E posso te falar, Rodrigo, o médico que participa do evento ou da experiência educacional, ele percebe isso. Percebe. É. Ele percebe. Eu converso muito Aqui é uma isso. propaganda ali, não, ali me ensinou, né? Sabe? E essa é Legal. uma conversa, a gente tem muito essa conversa hoje dentro da indústria, inclusive, com os times comerciais, inclusive. E os times percebem que, inclusive, mesmo dentro da estratégia de marketing, a ciência tem que vir primeiro. Legal. Né? Assim, é claro que tem a questão do médico lembrar do produto e tá correto, porque o médico também ele precisa naquele momento tomar a decisão, às vezes precisa fazer a prescrição, ele precisa saber o nome, né, a dose, tudo isso é importante, mas se não tiver claro para ele, para quem, quando, como e quando não faz sentido. E como é que vocês fazem isso hoje dentro de casa? Você tem lá algumas moléculas que já estão rodando no mercado, tem um tempo aí para aquela estratégia que está lá com o pessoal de time de marketing, um evento mais comercial para inserir a parte científica, como é que é essa briga lá dentro, ou não tem briga? Não, cada vez mais, de novo, acho que teve, olhando para a história da indústria, acho que teve um momento de tensão nessa relação, porque era novo, né? Sim. Assim, durante muito tempo, eu imagino que seja hoje como a indústria de consumo, talvez. É marketing, né? E aí chega um elemento estranho, que quando ele é um suporte, tudo bem, mas no momento que ele começa a querer tomar decisão, mas eu acho que essa fase eu acho que já passou, assim, principalmente da experiência que eu tenho, principalmente do que eu vejo hoje. É mais natural esse conceito, como eu te falei, do acesso comercial e médico trabalhando junto. Acho que as pessoas entendem que existe uma complementação ali do trabalho e das coisas que a gente faz. Eu acho que a área médica ela tem um papel muito importante nessa questão que você falou dos vários produtos, que é o ciclo de vida do produto, e é o gerenciamento desse ciclo de vida, né? Então, a área médica, por exemplo, ela trabalha com produtos desde que estão em fase clínica, né, fase 2, fase 3, pré-lançamento, pós-lançamento, até produtos que são um pouco mais maduros, mas que você ainda tem que um manter o esforço. acompanhamento, né? Exato. E aí o desafio, né, da área médica é trabalhar dentro desse time com as 3 áreas para realmente entender qual é o papel dele naquele momento, dependendo do... É como essa questão de se é um produto que já tem concorrente ou não tem concorrente, é uma classe nova ou não é. Ele tem que ser muito estratégico. Sim. E essa hoje é uma das capacidades que alguém que trabalha na área médica na indústria hoje, além da questão da liderança, né, de não esperar ser suporte, esperar ser consultado, que é estar junto e co-liderar as tomadas de decisões, é ser estratégico do que é preciso em cada momento. E assim, a gente falou de vários cases de sucesso, você até compartilhou de fazer, enfim, parte de lançamentos importantes, melhorar a qualidade de vida de vários pacientes. Você já trabalhou com algum produto no qual vocês pensaram, assim, idealizaram ser um lançamento extraordinário e não foi tão bom quanto o esperado? Já aconteceu, tive É essa muito experiência. frustrante. É frustrante, mas eu acho que, pela lógica, até tem essa questão do mindset, né? Eu acho que é olhar isso e entender onde eu errei e aprender. Assim, para mim, nessa experiência que eu tive, eu olho para trás e eu falo, olha, tá claro, acho que a estratégia da empresa que eu faço parte, né? Eu consegui entender por quê, né? Da tomada de decisão, né? Do modelo que você vai para o mercado, de como você Que às vezes preparou o idealiza algo e lançamento, não... enfim, foram decisões que não foram adequadas, né? E a gente aprende e
tenta no fazer próximo melhor no lançamento não faz próximo. mais. Exatamente. Acho que é um pouco isso Exatamente. mesmo. Porque eu acho que, assim, voltando nesse assunto do lançamento, principalmente para a área médica, eu acho assim, existe muita ansiedade, né? Ansiedade do lançar, de quem tá trabalhando ali no backstage por causa disso. Então, por exemplo, você como área médica, tanto o gerente de produto, o gerente de marketing, eu acho que existe muita ansiedade também da força de vendas, porque o pessoal fala, meu Deus, tá chegando produto novo, eu tenho todo o meu conhecimento técnico, Todo mundo gosta de falar de novidade, né? e todo mundo gosta de falar de Não, e hoje novidade, os sair da lançamentos, o zona de mundo é muito conforto. conectado, né? Você lança lá nos Estados Unidos, você sabe que vai chegar o trabalho na mesma empresa, por que que Daqui não a pouco sou chega? eu, exato. Mas eu também acho que tem a ansiedade do médico que tá lá atendendo o paciente também, né? Tem E também. aí, quando você vai nos congressos, eu acredito que talvez a maior pergunta que você escuta assim, e aí, quando vai lançar? Não, Quando isso, sai? e aí tem sido, acho que aí conecta um pouquinho com essa questão do papel da área médica no lançamento, né? Cada vez mais você tem uma presença da área médica cada vez mais precoce, como a gente falou, inclusive do ponto de vista do congresso. Então, hoje, é um processo que a gente percebe que são os estandes sem promoção nenhuma de produto, é o stand da área médica, Sim. ou uma área do stand. Que antes era um cantinho, lá e cantinho, hoje E agora, hoje, pequenininho. às vezes, é o stand inteiro, É. é isso aí. ou uma área grande da área médica, onde as pessoas estão ali para dar informações científicas e Legal para isso. atender um pouquinho a necessidade daquilo que o médico está precisando de informação. Antes, muito antes, inclusive, ou para falar de doença, ou para falar de diagnóstico, né, ou para tirar dúvidas, porque as pessoas cientificamente estão com dúvidas que elas precisam tirar essa dúvida, Ser né? esclarecido, assim. Ser esclarecidas, Ô, Luiz, exatamente. agora você falou de várias competências aí que o time médico tem que ter para tocar isso aí. Onde o colega que está nos assistindo, que quer entrar para a indústria, ou que é hoje MSL, que é gerente, quer se aprimorar, o que você tem de dica para onde ele pode aprender isso, onde ele pode estudar essas coisas, livro, internet? O que você faz aí para estar? Acho muito legal, assim. Eu acho que antes do caminho, eu acho que a pessoa precisa pensar o porquê ela gostaria de trabalhar. Eu vou falar de Legal. mercado diferente, tá? Não vou falar não apenas na indústria, eu vou dar um pouquinho especificamente falando de indústria, mas acho que fora da assistência, porque naturalmente a pessoa sai da faculdade de medicina para ir para assistência. É natural, né? E aí eu acho que a primeira pessoa pensar, é a única coisa que eu posso trabalhar? E tudo bem, eu acho que a maioria das pessoas Normal. vão, mas pode ser que a pessoa queira trabalhar em outras coisas. Ela pode querer trabalhar com gestão de saúde, por exemplo, ela pode querer ampliar aquilo, ela gosta daquilo e é válido. Pode trabalhar na indústria, pode trabalhar na carreira acadêmica, pode ser empreendedor. Ela tem que imaginar o que motiva ela, né? Legal. Porque a coisa mais importante da vida da gente é a gente ter um propósito e fazer o que a gente gosta. Trabalhar com o que a gente não gosta, a gente não vai dar o melhor da gente e não vai fazer com qualidade o que a gente precisa. Acho que isso é o mais importante. Então, falando especificamente da indústria farmacêutica hoje. A formação acadêmica, ela é fundamental, né? Hoje se exige muito a questão do background da formação. Algum tempo atrás se exigia também a questão da prática clínica, hoje não necessariamente, a pessoa pode ter tido uma experiência em pesquisa clínica, por exemplo, e vai ser válido, né, do ponto de vista daquilo que ela pode atuar, porque inclusive dentro da indústria farmacêutica tem a área de medical affairs, que a gente fala que está mais ali próxima da área comercial de acesso, só que você tem dentro da indústria farmacêutica, farmacovigilância, você tem pesquisa clínica, Várias áreas, né? várias áreas Muita dentro coisa. da própria indústria farmacêutica, né? E que são todas áreas que os profissionais de saúde, não apenas médicos, Sim. Uhum. qualquer profissional de saúde pode se interessar Atuar. e fazer. Segundo, a pessoa tem que entender se aquilo que está motivando ela a ir buscar uma carreira diferente, que é assistencial, ou dependendo da formação dela, o que seria o natural, está conectado com as características, ou se ela vai ter que desenvolver alguma coisa diferente, né? Então, eu sempre brinco isso, né? Hoje se exige, mas a pessoa não faz assim, vou aprender a ser estratégico, vou aprender a ter uma comunicação efetiva, vou aprender a liderar processo. Não. A pessoa precisa saber que ela, para ter sucesso hoje, dentro da área médica, na indústria, ela precisa desenvolver essas capacidades, né? E o que eu vejo muito hoje é as pessoas olharem para a indústria farmacêutica, algumas pessoas mandam mensagem, às vezes que me conhecem, perguntam o melhor caminho. Eu digo que se preocupe com uma formação acadêmica que seja efetivamente forte, porque isso vai ser Sólido. exigido Uhum. sempre, né? Depois, existem hoje cursos que preparam as pessoas, depois que você consolidou a questão da formação acadêmica e científica,
que vão te permitir trabalhar. Se a pessoa quer ser MSL hoje, por exemplo, já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa se inscrever para uma vaga de MSL porque ela fala, me parece que é interessante. Aí você conversa com a pessoa e a pessoa vai para a entrevista e fala assim, o que a MSL faz? Você fala, bom, então, acho que Tem que conhecer o que você quer fazer. precisa saber o que você quer fazer. E aí é muito legal, eu acho que, e hoje o mundo da rede social permite isso, se conectar com as pessoas, Legal. entender o trabalho do dia a dia, né? Assim, todo mundo que trabalha na indústria hoje está aberto a explicar e falar do dia a dia, Perfeito. né? E aí, depois que a pessoa entender, e aí eu acho que começar a ter, porque tem curso da pesquisa clínica, tem curso hoje para MSL, por exemplo, né? Muitas pessoas entram hoje na indústria farmacêutica na posição de MSL, mesmo os médicos, né? Ou em posição de coordenador médico, por exemplo, né? Ou por algum projeto. O meu caso era um subinvestigador de um estudo que conhecia uma pessoa que achava que eu tinha um perfil porque eu já era speaker. Então, porque o gerente médico, ele precisa, né, falar de ciência, ele precisa apresentar, ele precisa se conectar com pessoas, né? O MSL tem também isso no dia a dia. Então a pessoa precisa ver, por exemplo, eu quero ser MSL, mas eu não gosto de falar. Eu já tive a experiência de pessoa que foi trabalhar no meu time, uma formação acadêmica fantástica, PhD e pós-doutorado fora. E a pessoa começa a trabalhar e a pessoa não tinha fala, uma boa comunicação. a pessoa não gostava, a pessoa era um sofrimento para a pessoa. Bom, não é essa Faz função, talvez sentido. uma outra função até dentro da indústria, mas com perfil diferente. Então, minha dica, se preocupar com a formação acadêmica, Legal. entender o que, dentro daquilo que a pessoa entende que motiva ela e de fato faz, Uhum. e aí eu acho que desenvolver um pouquinho essas habilidades habilidades específicas, específicas para E é conseguir. legal isso que você falou, conversar com a pessoa que está no cargo. Isso, Essas pessoas são acessíveis conhecer as hoje. pessoas. Hoje em dia, rede social, os LinkedIn e Boa. Tem muito redes disso. sociais facilitam. Bom, eu... Posso mais uma pergunta Pode, antes de de você encerrar. Não, e eu vou puxar a sardinha até pro seu lado, pra você ficar feliz. Tá Como bom. que a área médica pode ajudar lá o pessoal de trade, lá na farmácia, na venda, ponto de venda? Porque eu sei que tem muito remédio que é mais simples, é um comprimido, toma tantas vezes ao dia, com ou sem alimento e tal, mas tem alguns que são mais complexos, é uma caneta, é um não sei o quê, e tem algumas estratégias específicas. Como é que a gente pode ajudar nisso? Olha, esse primeiro produto que eu cuidei, logo que eu virei gerente médico mesmo, era um produto, como eu falei, de trade, né? Era um produto que era vendido em farmácia, né? E aí, pra gente era muito importante naquele momento, e de novo, até acho por um motivo super importante de uso adequado, enfim, de manutenção de respeito à prescrição de médico, tudo. Eu lembro que o que eu mais viajei pelo Brasil afora foi dando treinamento para farmacêutico. Até mesmo para compartilhar conhecimento. Pode Para tirar que ele pudesse conhecimento, contribuir tirar com o dúvida, paciente. entender a doença, porque era um desafio que a gente tinha naquele momento até, ele entender o produto como uma ferramenta fundamental para tratar uma doença. Exato. Legal. Isso é E muito eu importante. lembro que eu fiz isso, era muito prazeroso para mim. Assim, eu lembro de eu viajei o Brasil inteiro. Eu fiz isso Dando durante aula. 6 anos da minha vida, dando treinamento para farmacêutica. Eu falo até hoje, para mim, assim, é uma das coisas mais gratificantes, porque você consegue compartilhar conhecimento, explicar para aquela pessoa que realmente ela está auxiliando o paciente no tratamento de uma doença para melhorar a qualidade de vida. Então, assim, o quão importante é o papel dele ali na hora. Está em contato com o paciente. Exato. Muito contato E às com o paciente. vezes o paciente, óbvio, vai ao médico, recebe a prescrição, e se ele tem alguma dúvida, que ele vai lá no farmacêutico. Sim. Que ele se sente mais à vontade, às vezes, e Exatamente. pergunta, putz, eu não entendi sobre isso. E aí, eu fico pensando, cara, é a sua oportunidade de muitas vezes você tá compartilhando o seu conhecimento com outros profissionais dali do balcão. E eu imagino com o que tem, paciente. porque eu já vi isso em farmácia, do paciente perguntar ali pro balconista ou pro farmacêutico, mas precisa mesmo tomar esse remédio? Direto. Porque direto. quando vê o preço, R$200, mas eu preciso. Faz sentido, né? Então, Não precisa só total. na farmácia, né? Tipo, em casa também Em casa. acontece, né? Como Tipo, tomar? Como tomar. Às vezes, porque é aquilo, por exemplo, muitas vezes o médico faz o diagnóstico de determinada doença, e aí dali pra frente, acabou, o paciente ele dá o não É escuta isso. mais nada. É isso. Porque o médico fala, ó, você tem, sei lá, diabetes. Você tem Ele diabetes. tá ainda digerindo aquilo, né? E o Então, sujeito já tá tu passando a insulina. ó, o lá. remédio é esse e tal, tu vai tomar assim, papapá, e tal, ele tá entrega a pensando, receita. como é que é o nome da coisa que E aí, eu tenho quando ele vai mesmo? comprar o remédio, é que ele se toca aquele. Como é que eu vou Putz, como é tomar? que eu tomo isso aqui? A letra E aí, o hoje- farmacêutico- E quantas vezes o paciente chega na farmácia e ele fala assim, então, eu fui lá no médico, ele falou que eu tenho um negócio, como é que é mesmo? Ele me prescreveu isso aqui, eu não lembro o que é não. Aí a gente fala, tipo, ele bloqueia.
Não, Assim, no Brasil, principalmente, e para um perfil super importante hoje. E tem e tem uma questão hoje, não só o farmacêutico de farmácia, mas tem o farmacêutico que trabalha também do ponto de vista mesmo institucional, seja nos hospitais, seja do ponto de vista de clínicas, que também tem um papel fundamental de dispensação e de orientação dos pacientes, e que eu particularmente, atualmente, tenho tido uma experiência muito boa no meu time, numa área terapêutica de oncologia, que tem feito toda a diferença a conversa com esse profissional, que é importante, é a que é pessoa que tá fundamental. ali. Sim. Não, e essa estratégia é tão relevante. A gente estava conversando essa semana com o CEO da Doutor Consulta e ele comentando lá como que é feito isso lá dentro. Até mesmo para otimizar tempo e tudo mais, o médico faz a prescrição, vai ter um time lá fora que vai orientar o paciente. Então, tem enfermeiro, tem farmacêutico que vai sentar com ele e explicar. O senhor está entendendo a receita? E só depois que ele é liberado. Mas porque o médico, eu sei, médico você não tem tempo, às vezes nem sabe como orientar direito, e você tem um profissional disso, né? Preparado para fazer isso. Para fazer sobre Boa. isso. Bom, a gente poderia ficar aqui conversando mais 40, 50, 1 hora, 2 horas, a gente teria muito assunto, mas Luiz, eu queria agradecer a sua presença aqui. É um papo super enriquecedor, obrigada mesmo por compartilhar suas experiências com a gente. Você tem mais alguma pergunta, Não, doutor você- Rodrigo? você- Ou você gostaria? Eu deixo, não tem problema, não vou bloquear ninguém. Mas de fato mesmo, muito obrigada pela sua participação, você tem o seu tempo disponível, caso você queira agradecer e compartilhar mais alguma Só coisa. agradecer, na verdade, pela oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado pela conversa, muito boa. Obrigado. Adorei esse Obrigada tempo. mesmo. E eu espero que vocês aí que estão assistindo tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like de vocês e compartilhar também com seus colegas aí da indústria e para temas e novidades que vocês queiram saber, também deixe nos comentários que a gente traz pessoas que estejam envolvidas na área aí. Obrigada, Obrigado, pessoal. gente. Abraço. Obrigado.